Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo de análise da Copa do Mundo. Hoje vamos falar sobre a partida entre Brasil e Marrocos, estreia de Copa do Mundo para os dois. Estreia de Copa do Mundo para Carlo Ancelotti. Analisamos, opinamos e contamos tudo aqui. Quer saber como os times jogaram e por que houve empate? Aqui a gente analisa isso. Vamos começar. Começou o Brasil de Carlo Ancelotti nesta Copa do Mundo de 2026 e a verdade é que a estreia foi complicada para os comandados pelo italiano. Foi um jogo com um início frenético e eu percebo que está sendo muito difícil o começo da Copa do Mundo para os sul-americanos. Talvez o Brasil tenha jogado bem, não começou da melhor maneira a partida, mas acabou jogando um pouco melhor no decorrer do próprio jogo. Que Marrocos tenha sido muito superior ao Brasil é outra coisa. Mas o Brasil no papel jogou bem. Talvez, para mim, do meu ponto de vista, era o favorito. O Brasil era o favorito para ganhar a partida. O Brasil era o favorito até mesmo para vencer com uma vitória elástica. Mas a verdade é que encontrou pela frente um Marrocos muito firme, muito duro e, além disso, com muita qualidade. Esse time joga muito bem. Por isso, vamos falar sobre como jogaram as equipes que entraram em campo com um 4-2-3-1, dois esquemas espelhados. Foi assim que tanto o Brasil quanto o Marrocos entraram em campo, 4-2-3-1. Então vamos para o quadro, foi assim que os dois times se formaram. Aqui está bem marcada a linha de 4 Brasil de amarelo e Marrocos de vermelho. Vamos começar fazendo a análise do Marrocos, como jogou o Marrocos. E aqui há um ponto a destacar da equipe africana, porque este é o grande destaque, o autor do gol, Saibari. No primeiro tempo, eles jogaram assim. Os dois zagueiros não aparecem porque quase não entraram nessa dinâmica de jogo. Boadi se tornando o eixo da jogada para que Ainui e Ounahi atacassem os espaços. O que acontece? Como o Hakimi verticaliza e aprofunda, faz com que tanto Brahim quanto Kanous possam se interiorizar e formar mais ou menos uma linha de 3 com Boadi. Os espaços eram utilizados principalmente nesta zona. Nas costas de Gabriel Magalhães e também de Marquinhos, esses espaços foram muito utilizados e principalmente o corredor vertical por parte de Mazraoui e de Hakimi. O melhor movimento foi o de Saibari, que saía da zona de referência e como o Brahim já estava marcado e Kanous já estava marcado por Marquinhos e por Gabriel Magalhães, toda essa zona ficava livre, a zona em frente à árvore. Marrocos foi muito contundente e, acima de tudo, foi uma equipe que soube aproveitar todos os espaços. Principalmente nesse espaço entravam constantemente o Ounahi, constantemente o Kanous, e era como se eles alternassem a posição, até que em alguns momentos entrava Boadi e Boadi. E o Ainui ficava como equilíbrio. O Marrocos aproveitou bem esse corredor, principalmente com Hakimi, mas também em alguns momentos com Mazraoui. Onde Brahim aprofundava, ele estava sempre nessa zona e aqui sempre tinha mais alguém e dois jogadores atacavam o espaço. Sempre um na frente e outro atrás, um na frente e outro atrás. Marrocos fez isso muito bem e, na verdade, fez uma partida muito boa. Agora vamos analisar o Brasil, que atacava dessa maneira. Os laterais não tiveram muita oportunidade, pouca projeção e muito menos participação. Douglas Santos e Roger Ibañez, principalmente no primeiro tempo, ficaram mais com vocação defensiva. Casemiro também fazia o balanço, porque na recomposição, nem Rafinha, nem Thiago, nem Vini acompanhavam na patrulha na transição defensiva. Eles três sempre ficavam ancorados no ataque, ou seja, quase sempre o Paquetá tinha que voltar para ajudar a formar esse bloco defensivo. Mas na fase ofensiva, o Casemiro quase não participou, no segundo tempo. Entrou Fabinho, mas também não participou muito. Sim, foi bem mais participativo que Casemiro, mas quem foi o motorzinho, o conector, foi Bruno Guimarães. A partida do Rafinha foi muito discreta, que no segundo tempo também já armou um 4-2 para que Thiago e Cunha, que também entrou no segundo tempo, pudessem se complementar mais. Saiu Paquetá e depois entrou Luiz Henrique, mas Vinícius atacou muito bem no 1 contra 1 contra Hakimi. Ele fez isso muito bem e foi o jogador mais desequilibrante, que se movimentou constantemente por esse lado. Agora, eu tenho que mencionar o Brasil, porque talvez tenha faltado esse jogador criativo. Neymar sentiu falta de mais um criador. Paquetá tentou no início da partida, mas ficou devendo, talvez tenha ficado sem fôlego. Não estou dizendo que o Brasil jogou mais, mas faltou aquele ar de brazuca, né? Aquele jogo bonito. Faltou. E Marrocos realmente deixou uma ótima impressão. Marrocos jogou bem, Marrocos se movimentou, Marrocos foi inventivo, Marrocos fez diferente.
E isso fez com que Marrocos, por isso é que se discute, o Brasil não apareceu, não foi aquele Brasil tão dominante, tão contundente que talvez todos esperavam, ou pelo menos eu. Esperava um Brasil mais contundente, mas a opinião de vocês é o que importa. Quem vai chegar mais longe na Copa? Como o Brasil vai se sair? Vão se classificar? Os brasileiros vão chegar longe? Leio vocês nos comentários. Fiquem ligados em todas as análises da Copa do Mundo que vamos ter aqui na Falso Nueve TV. E também acompanhem todas as transmissões que vamos fazer, obviamente, por aqui, pela Falso Nueve TV. Até a próxima, muito em breve. Tchau, tchau.